Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Vou falar do pós-jogo, né? São Paulo ganhou 3 pontos importantes em cima do Sport, né? Lá no Recife. Vamos falar bastante sobre esse jogo. Antes que a gente começar, já sabem, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, vão deixando like, isso é muito importante, ajuda a gente bastante. E, gente, tem um detalhezinho novo no cenário, um presente aqui do PlayStation, né? Que é que é o controlinho do PlayStation, triângulo, quadrado, X e bolinha. Um presente que eu ganhei do Amauri e da Carlinha. Muito obrigado de coração mesmo. Amauri, que é um brother, um parceiraço que me conhece muito bem. Foi meu aniversário e ele falou. E ele me deu esse presente, me presenteou. Falou, pensando no cenário, um presente que acertou demais. Eu fiquei muito feliz. Tá, e Amauri e Carlinha, obrigado de coração. Amei o presente, tá aí no cenário. Depois eu vou ver. Vamos ver se ele fica legal aqui. Vamos ver como é que vai ficar, mas eu amei. E é isso aí. Então, galera, já se inscreveu? Já deixou o like? Enquanto eu comecei aqui. Então vamos lá, vamos falar sobre esse jogo. Um jogo, né, que o São Paulo ganhou de 1-0 do Sport, com um time mais ou menos reserva, né? Sempre esses times aí, né, que a gente, malucos. Vou falar bastante sobre cada jogador individual. Antes, eu quero falar um pouquinho sobre, né, o que é esse jogo pra mim. É o pior cenário possível, né? Por mais que seja 3 pontos, a vitória é o pior tipo de jogo, é o jogo mais desesperançoso possível, né? Por quê? Acabamos de ser eliminado da Libertadores, aí a gente ganha 3 pontos que são importantes, é claro que é importante no brasileiro, só que nós, torcedores são paulinos, hoje, nós já não almejamos nada, e aí nós temos que olhar o cenário, né? Nós temos que analisar todo o cenário, o contexto do São Paulo, que é o seguinte, a diretoria, são jogadores covardes, né? Diretoria omissa, comissão técnica duvidosa, porque não é a culpa nunca é de ninguém, né? A culpa nunca é de ninguém. Onde eu quero chegar com isso? É um jogo que dá pro gasto, né? Sai com a vitória e é exatamente o que as diretorias... É o jogo justamente pra segurar a gente, né? Pra segurar a torcida e pra falar, tá vendo? Ganhou, mas lá na Libertadores era falta disso, falta daquilo, tinha muito desfalques, né? É o jogo, é a cortina de fumaça, né? É o jogo pra gente, pra calar torcedor de falar, aí, ó, ganhamos 3 pontos fora, só que nós sabemos que estamos completamente desacreditados e que nós não almejamos nada. É por isso que é nojento pra mim isso, sabe? Dá nojo, porque a gente viu que o São Paulo tem um futebol pífio. O São Paulo ganhou esse jogo do mesmo jeito que eu falei que... Eu não quero tirar o mérito do Palmeiras pela classificação não, viu? O Palmeiras mereceu, só que eu vejo muito mais falta do São Paulo no jogo Palmeiras, e hoje é muito mais... falta do Sport no jogo contra o São Paulo, porque o São Paulo ganhou, mas não jogou nada. Não jogou nada. E aí é o espelho, né? É o espelho das gestões. Essa gestão do Casares aí, comparada com a do Leque, dos outros aí, é meio que mais ou menos a mesma coisa, né? É um São Paulo completamente desacreditado e com vitóriazinhas que a gente não tem esperança. Quando nós imaginamos que o Crespo ia chegar e ia dar uma cara nova, mesmo a gente sabendo dos problemas de financeiro e dos problemas de lesões, a gente esperava acontecer, né? Dar um gás nos jogadores, dar um gás a mais, e isso aí não acontece. Nós estamos naquele mesmo cenário de mas tá vendo? É o time da desculpa. É o time que são os isentões, entendeu? Não, mas veja bem, é o outro lá que não jogou, machucou, nós não temos elenco pra isso. É o time da desculpa. Nós somos o time da desculpa, é o time que não vai do nada pro lugar nenhum. Estou completamente desesperançoso da Copa do Brasil. Não, eu vou torcer muito, né? Eu vou torcer muito. São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, estou extremamente desesperançoso e não tô vindo aqui sendo oportunista e querendo apontar um ou outro que errou. É porque vocês não sentiam que faltava mais contra o Palmeiras? Eu sentia que o São Paulo poderia, mesmo que perdesse, mesmo que fosse eliminado, poderia entregar um pouquinho mais. Eu sentia isso. Então eu vou vir aqui e vou ser honesto com vocês. Hoje nós tivemos uma vitória importante, 3 pontos importantes fora. Foi importante? Foi. Mas do nada pro lugar nenhum. A gente agora é olhar para uma Libertadores, para se classificar para uma Libertadores de tabela no Brasileiro. É isso que nós temos, torcedor São Paulino. É isso que nós temos. E para mim é muito pouco e eu não vou me conformar. Eu não vou nunca me conformar. Thiago Volpe
Péssimo. Vou ler aqui, eu vou ler a escalação, tá quase aqui na cabeça, mas nós não temos escalação, né? Nós não temos mais um time titular. Tudo bem, mas eu não acredito, eu também não acredito no Crespo, viu? Quando vem falar que ele queria jogar com o time inteiro completo, não acredito. Pra mim ele é um fã do rodízio. Se tivesse todo mundo, Luciano, Éder, todo mundo, Benítez, Rigoni, todo mundo na melhor forma, pra mim ele ia fazer rodízio, tá? Pra mim ele gosta de rodízio. Então, eu não acredito quando ele fala isso. Então, nós não temos, e acredito que nem vocês, nós não temos a mínima ideia de como é que vai ser a escalação na quarta-feira, e eu não sei a tática que o São Paulo joga. Aqui parece um 4-4-2, e em alguns momentos vira 3-5-2. Depois, no meio, eu vou falar aqui, virou um 3-5-2, mais coerente. Mas a gente não tem mais tática também, a gente não sabe se é 3-5-2 ou se é 4-4-2, porque o Rigoni hoje tava de ala esquerda. Parece que ele mexe no time para ficar 3-5-2 e depois 4-4-2. Só que isso já não deu certo contra o Palmeiras, né? O 3-5-2 antes, pra mim, tava dando um pouquinho certo, né? Ganhamos um Paulista. Só uma coisa, naquele primeiro jogo contra o Palmeiras, no primeiro jogo da final do Paulista contra o Palmeiras, que a gente empatou, era um 3-5-2 e ele mal mexia no time. O time jogou sólido, jogou bem. Agora, sabe aquela frasezinha? Em time que tá ganhando não se mexe? Não sei se talvez não aplicaria nesse São Paulo. Então vamos lá nesse time aqui que eu não sei se é 4-4-2 ou se é 3-5-2. Vamos falar de cada jogador individual. Thiago Volpe, goleiro péssimo, né? Quase entregou hoje de novo, não consegue sair, ele não consegue dar soco na bola, as saídas são completamente fracas. Teve outro lance lá que ele espalmou, a bola foi. A espalmada dele é pra dentro de campo, já logo quase no atacante adversário. Então é um goleiro fraquíssimo. A gente sabe que daqui um jogo ou outro ele vai entregar de novo. Um goleiro péssimo, goleiro que não tem nada a ver com o São Paulo, goleiro que tá um nível muito abaixo do São Paulo e que a gente já espera que em alguns próximos jogos ele vai entregar. Contra o Sport, com todo respeito ao Sport, mas pra mim um time fraquíssimo, que não teve, que pegou de novo, que o São Paulo com um time bagunçadíssimo conseguiu ganhar sem perigo nenhum, é problemático. Bruno Alves jogou bem, eu gosto do Bruno Alves, Miranda e Léo. Não dá pra falar muito aqui. Léo que começou de lateral. Depois a gente viu o Rigoni na ala esquerda, né? Uma bagunça tremenda. Que, de novo, pra mim, o time bagunçado, um time que não jogou nada, um time que não produziu nada, fez um golzinho. Pra mim, veio de novo, nível São Paulo. São Paulo, você quer falar o que for, que tá endividado, mas São Paulo teve um puta do investimento. São Paulo contratou Daniel Alves na temporada passada, que é péssimo, mas é um puta investimento. Pablo contratou agora Rigoni, Benítez, Éder. O São Paulo tá sempre trazendo jogadores. Se são bons ou não, isso é uma outra questão. São Paulo investe muito mais. Então, pra mim, era muito mais, tinha muito mais obrigação de ganhar do Sport. Então, de novo, um time que joga pro gasto, um time que não joga nada, uma tática que não funciona do Crespo. Vamos lá. Léo, vocês me falam aí se era lateral, se era ala ou se era ala ou se era zagueiro, né? Bruno Alves. Só que aqui pra mim não influenciou em nada, porque o time do Sport é muito fraco. O time do Sport é péssimo. Com todo respeito ao Sport, tem um carinho pelo Sport, ainda mais porque o Hernani está lá. Um carinho pelo Sport, mas assim, o Sport tá horrível. E aí a gente ganha de 1-0 só com o Crespo, depois recuando o time no segundo tempo. Enfim. Daniel Alves, não vou falar do pessoal, tá? Não vou falar do lado pessoal, já deu no culhão. Vou falar só das características. Vou tentar só falar das características técnicas aqui dele no jogo, né? Para com o São Paulo. É o pior jogador do São Paulo faz tempo já, né? Que ele se mostra o pior jogador do São Paulo. Não tem poder defensivo nem poder ofensivo. Erra todos os passes, erra todos os chutes. É o pior jogador do São Paulo. No meu modo de ver, se o São Paulo tivesse uma gestão capaz, uma gestão séria, né? Tanto em termos de lá de cima até o campo, era para ser banco, até do Igor Vinícius, Orejuela, qualquer um, até o Igor Vinícius, que é péssimo tecnicamente, para mim hoje seria titular no lugar do Daniel Alves, mas a gente sabe que envolve outras questões e aí ele joga quando ele quer, né? Lisiero, Nestor, gosto bastante, né? Gosto bastante do Lisiero e do Nestor. Nestor, que também nosso ponta direita, volta, né? Rigoni estava de ala esquerda no começo, Rodrigo Nestor caindo pela ponta direita em muitos momentos. Para mim é um time bagunçado, para mim isso não funciona, para mim é uma tática péssima, uma tática horrível, que nós tomamos baile do Palmeiras por conta dessa tática de ficar invertendo 3-5-2 com 4-4-2 e depois 4-5-1. Então para mim isso é culpa dessa tática aí, e a gente não enxerga esse jogo porque o Sport fragilizado, um esporte abaixo do normal, um esporte muito frágil, delicado, fraco, do meu modo de ver, com todo respeito ao esporte. Então o meio de campo tá bom pra mim, eu gosto dos dois, né, preferia, claro, que fosse Luan
Luan, Lisiero ali, e o Benítez. Talvez o Nestor tá mostrando um poder ofensivo. Se o Benítez não tiver, não acredito que o Benítez esteja machucado, mas se o Benítez estiver realmente machucado, aí talvez o Nestor, mas eu não entendo porque essa bagunça. Aí depois ele entrou com o Vitor Bueno no meio, que aí dá a entender que eram realmente um 4-4-2, né? Só que era um 4-4-2, só que o Léo ficou mais na zaga. Depois o Rigoni foi pra ala. Aí o Rigoni depois passou a ser atacante. Então não dá pra realmente saber qual que é a tática que o São Paulo joga. Aí ele jogou com o Vitor Bueno e Rojas, Rigoni e Pablo. Vitor Bueno que ele trouxe pra meia de novo, né, bagunçando. Ele começou, quando o Crespo chegou, ele começou uma campanha com o Vitor Bueno, de centroavante, né? A gente imaginava que o Crespo ia fazer um trabalho não só tático, mas um trabalho psicológico, né? Como ele foi um grande centroavante, como as coisas estavam começando a entrar no eixo, ele ia dar moral pro Pablo, pro Vitor Bueno. Então nós até, porra, legal, será que vai trazer de volta? Não, agora ele já coloca o Vitor Bueno pra meio campista, o que não resulta em nada, bagunçando de novo. O Crespo mostra para mim uma grande deficiência em escalações e substituições, tá? Durante toda a passagem dele. Rojas, para mim, um cara que não tá nem aí pro São Paulo, que não quer jogar bola, um cara sem raça, um cara que eu queria ele longe de São Paulo. O Rigoni, coitado do Rigoni, né? Nosso melhor jogador hoje, atacante, né? Que a gente tem aqui, nosso melhor atacante. Começou de ala esquerda, depois tudo bem, colocou ele pro ataque, mas aí fica difícil você produzir, né? Fica difícil você render. O time é uma bagunça, você tem do lado, você acha, primeiro que Vitor Bueno, Rojas e Pablo pra mim são fraquíssimos tecnicamente. Se você tem 3 caras péssimos, você precisa tentar fazer um esquema tático que beneficie esses caras de alguma forma. Pra mim o esquema é ridículo, é uma bagunça, e aí a gente tem pra completar, se a gente não bastasse os inúteis na frente, que o Rigoni, coitado, ele tem esse bando de inútil do lado dele, chega Nestor, o Rodrigo Nestor, vindo pela ala direita, na do Antony, do David Neres, um cara que a gente entende como segundo volante. Então o time do São Paulo é uma bagunça. No segundo tempo ele tira o Vitor Bueno e coloca o Luan. Aí depois ele tira o... O que ele tirou? Aí ele tirou o Rojas e colocou o Diego Costa. Aí ele assumiu que ele tinha um 3-5-2. Chamando o Sport pra cima. Volto a repetir, esse jogo não é parâmetro. Não dá pra falar por esse jogo. Por quê? Porque pra mim o Sport é muito frágil. Se você pega... Ele fez isso logo no começo do segundo tempo. Se você tem um time competitivo, um time mais sério, um time que vai te atacar em algum determinado momento, eu acho que você chama... Você chama... a responsabilidade pra cima de você. Você chama o time adversário pra cima de você. Então, pra mim, isso aí foram alterações péssimas. Por mais que eu goste do Luan, foram alterações ridículas pelo momento. Pelo momento do jogo. E, pra mim, falta de percepção, falta de visão do Crespo, porque mesmo com esse time aqui que ele entrou, o Sport não tinha demonstrado perigo nenhum. Então, saiba, Crespo, o tamanho do São Paulo. Ali daria pra você ter continuado com o time... Acho que você não precisaria ter recuado tanto. Eu entendo que se você estivesse jogando contra um Flamengo, um Atlético Mineiro, um Palmeiras, eu entendo essa postura porque eles vão vir pra cima de qualquer jeito. Aí eu entendo você recuar o time. Mas o Sport não mostrava perigo, não mostrava nada pra mim. Nosso gol teve um belíssimo passe do Nestor. O nosso gol foi um gol salvador, mas são gols por talento. O Nestor deu uma boa enfiada e o Pablo pra mim deu sorte, porque ele não é capaz de fazer aquele gol. Pra mim ele deu sorte de acertar o gol, mas nós não temos jogadas, nós não temos consistência. A gente não fala assim, olha, o Rigoni tava passando, a gente não fala assim, o Rigoni tava passando toda hora pela direita, tava acendendo por ali. O Rojas tava fazendo infiltrações legais, vindo pela esquerda e indo pro meio. Não, a gente não fala nada, a gente não vê formato, não vê nada. Então o gol foi um gol de sorte, uma jogada de sorte, porque o Pablo a gente sabe que poderia perfeitamente ter errado aquele gol. Então eu acho muito, muito delicado o momento do São Paulo, muito ruim, embora os três pontos teriam sido ótimas, mas pra mim falta muito. É o futebol muito pouco, falta muito. E aí, pra quem quiser falar aí, você não sabe nada, não sei o que, você só quer cornetar, pelo investimento que o São Paulo Futebol Clube fez, era pra chegar no Sport e fazer 3 com o time reserva. Não era nem o time misturado, era com o time reserva.
tá? E com essas lesões. Bom, mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. O pós-jogo, comentem o que vocês acham. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e vão deixando like. É isso aí. Obrigado e até a próxima.